Beleza, galera? Boa noite aí para os amigos que estão sempre nos acompanhando, nos prestigiando. Sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Cultura. Hoje, dia 16 de janeiro de 2019, hein? 2019, hein? Já chegamos em 2019. E o objeto aqui do nosso papo do Conexão Cultura hoje, vamos falar sobre um ícone da cultura riobunitense. A gente vai falar hoje de B. Lopes, Bernardino da Costa Lopes, uma figura icônica que estaria completando ontem, dia 15 de janeiro, 160 anos. Não vi nenhum movimento por parte da Prefeitura, por parte da Secretaria de Cultura, por parte aí dos órgãos que deveriam estar fazendo esse memorial ao nosso icônico B. Lopes, que dá nome a uma escola em Boa Esperança, onde ele nasceu em 1859, onde ele dá nome a uma praça chamada Praça B. Lopes, que nós temos aqui em Rio Bonito, ali próximo ao BNH, ao IP, naquele trecho ali, né? E que também dá nome a uma rua, para quem não sabe, aquela rua estreitinha que tem ali entre o Bradesco e o Santander, que hoje é rua destinada a estacionamento de motocicletas, né? Aquela rua ali se chama Travessa B. Lopes, né? Então nós vamos falar desse personagem que completaria ontem 160 anos e é uma figura importantíssima da história de Rio Bonito, da cultura de Rio Bonito. Você, meu amigo, que gosta de história, gosta de conhecer a cidade de Rio Bonito, nossos ícones, nossos vultos, né? Nossos personagens icônicos no meio artístico, cultural, literário, vai ter oportunidade de conhecer um pouquinho de B. Lopes. Vai falar sobre ele primordialmente o meu amigo Luiz Eduardo Cordeiro, que está aqui para destrinchar um pouco da história desse personagem. Luiz Eduardo Cordeiro, boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Flávio. Boa noite. Boa noite a todos aí que nos acompanham na nossa live. E lembrar também que agradecer a Flávio, como sempre, pelo espaço. E lembrar que também B. Lopes dá nome ao Centro Cultural B. Lopes, em Boa Esperança. Rapaz, esqueci disso. Que, agora você falando das coisas, que é a coisa mais icônica do que o nome de um centro cultural na nossa cidade, né? Quer dizer, mais uma vez também, junto com livros, com tudo, Olavo Bilac, que nós vamos falar agora para frente, e o Centro Cultural em Boa Esperança, na terra dele, no segundo distrito. Então, é mais uma coisa que vai fugindo e a gente percebe que Rio Bonito, mais uma vez, não valoriza esses grandes nomes da nossa cultura, que é sempre bom, nesse espaço, lembrar esses nomes. Estava falando agora com o Flávio e respondendo uma pergunta de um amigo, de se aqui é uma homenagem, se eu faço uma homenagem para as pessoas. Eu disse que não deixa de ser uma homenagem, não é uma homenagem em si, porque eu acho que a homenagem ela precisa de vários quesitos. A homenagem você tem que falar somente coisas boas, a homenagem você tem um jeito diferente de se referir àquela pessoa, ela é a estrela. Aqui é um jeito da gente falar, das pessoas relembrar, fazer esse resgate. A homenagem é mais festiva. Mais né? festiva. E o nosso objeto aqui é traçar uma linha temporal, né, ou uma linha do tempo, como dizem, falando da pessoa, dos seus pontos importantes, que levaram ele a ser um ícone da cultura, né, do meio literário, mas também falando daquelas características negativas, né? Porque há de se convir que todos nós temos aí os nossos lados positivos e negativos, né? No futuro, Luiz, quando você for fazer um Conexão Cultura falando de Flávio Azevedo, você, por favor, não deixe de acrescentar as minhas características ruins, tá? Por favor. Mesmo que seja uma homenagem, fica aqui o registro em ata aí, Luiz. Então, na verdade, a gente faz aqui um memorial da pessoa, ao contrário de Roberto Carlos, né, que na biografia ele não autorizou. A biografia não autorizada. Ele não autorizou a biografia, o Roberto Carlos, porque eu esqueci agora o nome do cidadão que fez lá a biografia do Roberto Carlos,
colocou determinados fatos na biografia que o Roberto Carlos não queria que ela estivesse lá. E aí ele não autorizou porque aquela pessoa se recusou a tirar fatos da vida do Roberto Carlos e tal. Agora, então não é homenagem aquilo que nós fazemos, né? Eu e o Eduardo estávamos discutindo isso aqui. Nós fazemos um memorial, né? Aí uma linha temporal da existência dos nossos homenageados aqui, que fizeram muita coisa bacana a ponto de se tornarem icônicos, né? Como é o B. Lopes, né? Mas também tem lá suas histórias que as pessoas não gostam muito de falar em homenagens, né? Mas aqui no nosso material aqui, que a gente produz falando sobre cultura, o Conexão Cultura tem esse objeto, não é o primeiro que a gente faz, sempre estamos tratando desse tema aqui no nosso Conexão Cultura. E a estrela da companhia aqui é meu amigo Luiz Eduardo, né, que entende mais dessa questão histórica e cultural da nossa cidade, porque ele, juntamente com os amigos que fazem parte da Sociedade Cultural e Condecorativa Rio-Bonitense, essa galera da Sociedade Cultural e Condecorativa Rio-Bonitense estuda os nossos personagens, estuda as nossas figuras ícones, né, e tal. Acho que Luiz Eduardo é meu parceiro aqui nessa questão. Quero agradecer a galera que está acompanhando a gente aí. Antes do Luiz falar um pouquinho sobre o B. Lopes, Val Velasco foi o primeiro boa noite que chegou. Minha amiga Jacilene Cavaleiro também está por aqui. Obrigado, Jacilene, pela sua participação aqui. Meu amigo Francisco Carlos Viana, grande Carlinho, conselheiro tutelar da nossa cidade. Abraço, Nandinha Bessa, boa noite. Flávio e Luiz Eduardo. Renata Marinho, seja muito bem-vinda também. Maurício Cardoso, boa noite. Uma alegria, um poder ver o nobre e ilustre presença do glorioso Luiz Eduardo Cordeiro. E minha amiga Elizabeth Verna, minha colega de Hospital dos Velhos Tempos, passando por aqui também. Sejam todos muito bem-vindos. Eduardo, a palavra é sua. Obrigado, Flávio. E lembrando também que essa história da homenagem, às vezes a gente fala, como nós falamos da estrela vermelha de Rio Bonito, né? Nós contamos também o porquê a pessoa não é homenageada, né? Então, também tem essa vertente, né? Tem. A vertente do porquê não. Então, não é só a homenagem em si, né? Até o porquê não é lembrado. Né? Para os amigos lembrarem de um detalhe aqui, me permitam fazer uma metáfora a essa lógica aí do Bolsonaro, né? O Bolsonaro ganhou o slogan "ele não", né? Antes do Bolsonaro ganhar essa história do "ele não", um monte de gente aqui em Rio Bonito, que merece destaque pela sua trajetória cultural, política, social, já recebeu lá nos anos 30, anos 40, recebeu "ele não", né, Luiz Eduardo? E aqui no nosso Conexão Cultura, a gente diz por que o cara recebeu o "ele não". O "ele não" não é um privilégio só do Bolsonaro, não. Várias pessoas importantes da nossa cidade, por conta de uma série de situações, né, que vai desde o fato de quem homenageia ter namorado a mesma garota na escola, né? Tem tudo isso, né? Tem gente aqui que está de mal com o outro há 50 anos porque namoraram a mesma garota lá no jardim de infância. E aí viraram burro velho e zangaram um com o outro. E aqui no nosso Conexão a gente conta esse segredo. Vai, Luiz. Conta o porquê não entrou no livro. O livro da família, porque não tem certas famílias em certos livros, o porquê. Então, é esse levantamento histórico. Vou mandar um abraço aqui, boa noite para Sávia Cardoso, que está nos acompanhando aqui também. Seja bem-vinda, Sávia. Boa noite. Então, hoje nós vamos fazer essa lembrança, esse memorial ao nosso pomposo, porque merece. Na minha opinião, o maior rio-bonitense... Vou botar as fotos aqui que você viu. Se quiser, já pode colocar uma foto dele para ilustrar o nosso personagem. Show. Que nem vai ser foto, na verdade, são desenhos, se bem que tem uma foto dele que eu achei aí quando ele era jovem, né? Eu estava na internet com o nome dele, parecia muito assim o jeito, mas a gente, né, não posso... Estava até numa editora, eu confiei
apesar de todas as fotos dele, não ter foto dele, né, ter mais desenhos, gravuras. É porque o cara viveu bem antigamente, né? Só 160 anos, né? Se ele nasceu em 1859, ele foi adolescente e jovem em 1870. Olha que maravilha. Então. A gente não era nascido ainda não, né? Não. Eu não era nascido, não. Eu estava quase. Mas, senhor, você dizia que uma das figuras... Mas é uma das figuras que mais alcançou o Brasil. Hoje nós vamos comentar que B. Lopes, que é como é assim chamado, né? Bernardino da Costa Lopes, ele tem até um estilo belopense que se criou, tamanho o conhecimento, a história de B. Lopes. Então ele é um filho de Rio Bonito que alcançou projeção nacional e que não tem aqui na nossa cidade, né, como deveria, o respeito, o carinho, a lembrança, o reconhecimento desse nome, apesar de todos reconhecerem como um nome, né, importante da nossa cidade, ele não é nem de perto reconhecido como deveria. Isso se você comparar com outros nomes aí que não tem o mesmo peso nacional e que em Rio Bonito também é comentado, tem praça, tem tudo e a gente se... Agora, você falou um negócio interessante aí, o belopense, né? É um estilo literário de se escrever, de se fazer poesia, inspirado na forma como B. Lopes escrevia. Então, assim como existe o marxismo, né? Mais ou menos isso, né? O estilo assim como existe o trotskismo, a galera da esquerda adora esse negócio, né? Nós temos o estilo belopense, né? Ou seja, inspirado em B. Lopes. Então, não era um qualquer Zé Ruela ou essa figura, Bernardino da Costa Lopes, né? Que acabou ficando esquecido, Eduardo. E por que desse esquecimento? Agora vamos começar a desnudar essa história do B. Lopes, né? O porquê desse esquecimento na nossa cidade, assim, em si, no contexto? Não, já há bastante tempo, Eduardo, ele é esquecido porque naquele jornal que a gente vai mostrar aqui, e em outros textos que você me trouxe aqui de Eugênio Cordeiro, etc. e tal, nos livros que você nos traz, já existe lá em 1950, 1940, literatura escrita naquele tempo, pessoas reclamando da falta de reconhecimento à importância de B. Lopes. Por conta de quê? Não é agora na prefeitura do Mandiocão e da Solange que o B. Lopes foi esquecido, não. Já existia. Antes da Solange e do Mandiocão nascer, já existia uma tentativa de se ignorar a figura do B. Lopes em Rio Bonito. Qual a razão, Eduardo? No mínimo que nós temos de registro, há 72 anos, já tinha gente reclamando sobre isso. Então, quer dizer, é um registro um pouco antigo, né, dessa pessoa. Eu tenho uma visão, mas aí é uma opinião minha, é um jeito meu de pensar. Eu acho que uma figura tão importante como B. Lopes ofusca pessoas que não têm a mesma importância cultural dele. Então como você não usa ele como um padrinho cultural, você acaba não usando ele para se alavancar no setor cultural, ou você não usa ele como referência, você não tem ele como um patrono, você não tem ele como o seu escritor preferido, nesse sentido, você não dando o respeito que merece B. Lopes, você cria um setor cultural menor. Você cria pessoas que não precisam ter projeção nacional, você não precisa de pessoas que escrevam grandes livros, que façam sonetos, que são os versos perfeitos, que nós vamos falar aqui. Você pode rimar joelho com coelho,
e fazer seu estilo aqui, e é o que tem. E ignora o estilo belopense. Exatamente, você cria o seu grupo, em vez de dizer, porque você não vai chegar nunca àquela pessoa que você tem a referência, que é o seu mestre. Todo mundo, quando começa em qualquer profissão, você tem uma pessoa que você se inspira, você tem uma pessoa que você tem a sua referência no jornalismo, na medicina, a famosa influência. A influência. Tanto é que você começa imitando aquela pessoa. Você pega Silvio Santos, ele começou imitando alguém, ele não tem aquele estilo dele assim. Depois ele sai daquele personagem, daquela pessoa, e cria, como o Belopes também fez no parnasianismo, ele com os versos. Aí depois ele quebra esse paradigma com versos de 7 sílabas, ele começa a fazer aquela coisa de canção. Quem gosta de poesia, dessas coisas, entende até melhor isso do que eu. Eu acho que Rio Bonito, você cria novos ícones que todas as outras pessoas podem alcançá-lo. Então vira um clube de amigo. Um chega para o outro e fala assim, nossa, como você é maravilhoso. Ele fala, não, maravilhoso é você que tem essa poesia. Fala, não, maravilhoso é você. Ah, também tem aquele maravilhoso Belopes. Não, mas você é contemporâneo. Vamos falar de quem está aqui. E começa o amigo. E aí, o novo não entra, porque não tem espaço nesse grupo. Não alcança, porque é o grupo dos intocáveis. E os antigos que têm a sua grandiosidade também não vai ser lembrado nunca, porque como é que... Ofuscaria. Os novos ícones que foram... Você imagina uma academia de Rio Bonitense de letras com o patrono Belopes, quem vai sentar na cadeira de Belopes? Ah, vai ser aquele ali que fez o quê? Aí começa. Ah, mas... esse aqui não pode, esse aqui não tem. Como é que eu vou comparar Belopes? Aí ele vai ter que fazer obras sobre Belopes, porque é o seu antecessor na cadeira. Então ele vai fazer estudos sobre Belopes. Será que ele vai perder o tempo dele, que ele pode estar se dizendo, eu sou o melhor, para falar de Belopes? Para lembrar do patrono? Ele vai fazer estudos e perder o tempo sagrado dele, que ele poderia estar... Eu acho que é por isso. Isso é uma opinião minha. É um jeito que eu vejo a cultura aqui de Rio Bonito, um clube de que eu sou o melhor, você, claro que não, você é o máximo, e as nossas personalidades são esquecidas. O próprio Renato de Lacerda, que eu não achei, que nós já fizemos até, né, a nossa homenagem, vamos dizer assim, né, para Renato de Lacerda, ele falou da última vez que evocar o nome dos vultos que fugiram no passado, tornando-se merecedores de eterna referência dos povos, é sem dúvida um dever que cabe às gerações que se sucedem no panorama da posteridade. Ele mesmo, que é um dos maiores biógrafos da vida de Belopes, Renato de Lacerda, que nós já falamos aqui, que fez o hino de Rio Bonito, não tem na nossa cidade registro dele. Não temos registro. Fez livro sobre Júlia Cortines. Temos traços. Temos traços como o hino de Rio Bonito, alguma coisa mais nova. Nós temos traços como a Avenida Lacerda. Ah, seria. Que acreditamos que essa Avenida Lacerda seja de Renato de Lacerda, né? Ou seja, traços. Traços. Como a Praça Fonseca Portela, que também agora está uma dúvida de que Fonseca Portela é. Se era o pai, era o filho. Já estão levantando essa hipótese que não era o escravocrata, e assim vai. Por quê? Porque aqui em Rio Bonito fica Fonseca Portela. Qual? Rua Cortines. Você não sabe se é o pai de Júlia Cortines, Então, assim, é muito perdido essas coisas na nossa cidade. Minha visão é que você, lembrando de Belopes, você acaba
diminuindo os vultos contemporâneos da nossa idade. Bom, dita essas palavras do meu amigo Luiz Eduardo Cordeiro, né, onde ele fala aqui sobre a questão do brilho de Belópolis, que acaba ofuscando figuras que vieram depois. E aí o povo tem aquela necessidade de botar a mão em Deus, né? Sabe disso, né? Isso. Tem gente que acreditaria muito mais em Deus com muito mais tranquilidade se pudesse botar a mão nele, né? O cara acredita que o Neymar fez aquela determinada jogada porque ele viu na televisão. Ou ele estava no estádio na hora que o Neymar fez aquela jogada. O Pelé fez aquela determinada jogada. Tem uma história interessante aqui do meu vizinho aqui na Serra do Sambê, o meu amigo Macaé. Ele conta que quando ele tinha 10 anos, o pai dele levou ele no estádio Godofredo Cruz, que se não me engano é o nome do estádio do Americano de Campos. Ele é nascido em Campos. E ele diz que viu Garrincha jogando pelo Botafogo numa partida Botafogo-Americano. Garrincha driblou todo o time do Americano. Quando chegou diante do gol do Americano, diante do goleiro do Americano, ele não fez o gol. Ele voltou driblando todo mundo de novo até o gol do Botafogo. E aí o meu amigo Manuel Abreu, que nós chamamos aqui carinhosamente de Macaé, ele falou: Flávio, eu vi isso, eu era criança, com 10 anos, assistindo o jogo com o papai lá em Campos. Se eu não tivesse visto, eu não acreditaria. Então as pessoas têm a necessidade de botar a mão, né, de ver, né, o que está acontecendo. E talvez a questão do Belópolis seja essa. Faz tanto tempo que o Belópolis nasceu, 160 anos, que as pessoas talvez gostariam de botar a mão no Belópolis, né? Talvez não acreditassem na importância do Belópolis. E como depois vieram surgindo outros ícones, acabaram que esses ícones, por serem mais, de repente, consistentes ao seu tempo, passaram na frente aí do glorioso Belópolis. Mas eu tenho uma outra razão aqui para o Belópolis ser esquecido pela sociedade rio-bonitense. É esse aqui, ó, da foto que eu vou mostrar para você agora. Vê se você consegue ver um traço interessante aí sobre o Belópolis. Está aí uma foto assinada aqui, se não me engano, pelo Pacheco. Pacheco, acho que é Pacheco. Né? Qual é o traço interessante que você vê nessa tentativa de se copiar a fisionomia do Belópolis? Ele é negro. Então, lá em 1859, o Belópolis fez 10 anos em 1869, fez 20 anos em 1879, e certamente nessa época, com 20 anos, ele já estava escrevendo alguma coisa. Né, então, o negro Belópolis não foi aceito na patota porque era negro. Simplesmente isso. Se fosse um rapaz branco, de olhos azuis, filho de ricos portugueses que aqui estavam assentados no lugarejo que se chamava Madre de Deus naquele tempo, né? Aqui nós estávamos em Madre de Deus, nesse tempo que o Belópolis era jovem, era adolescente, e o bonito se chamava Madre de Deus. Então, minha gente, Madre de Deus? Madre de Deus. Eu estou fazendo as contas aqui, né? Mas é assim, acho que nesse tempo ainda era Madre de Deus, era apenas uma vila. E aquele neguinho, né? Metido a poeta, e que gostava de uma cachaça, desculpa, Eduardo, não seria aceito pela aristocracia babaca daquele tempo lá de 1870 e alguma coisa, período, inclusive, que os negros ainda eram escravizados no Brasil. Se você partir do pressuposto que a escravatura foi abolida em 1888, Belópolis já tinha muita idade quando a escravatura foi abolida. Então, esse metido a poeta, e eu estou usando esse termo aqui, entrando meio que na máquina do tempo e convidando você a participar. Esse negro metido a poeta nasce em 59, vira rapaz, adolescente, em 79 de 1800, tá, minha gente? Ainda com escravos acontecendo e tal. Então, a aristocracia da época ia ler, Eduardo, poesias, sonetos e conversa afiada desse negro metido a besta. Era isso que estava na cabeça do povo da época. E por conta disso que Belópolis, como você está vendo na foto aí, é um cara que não é aceito pela aristocracia da época. E o rio-bonitense, que tem uma veia extremamente babaca,
não é agora esse comportamento Casagrande senzala que Rio Bonito tem, né? Essa mania de cortesã que a nossa cidade tem, não é agora que inventaram isso. Isso existe há muitos e muitos anos. Eu gosto dos índios contando história. Há muitas e muitas luas, né? O nosso povo é assim. E enquanto o Belópolis era altamente bem aceito na alta roda da literatura, da poesia, no Rio de Janeiro, na corte, aqui na senzala, aqui, né, ainda era Brasil Império na época, lá na corte o cara era extremamente conceituado, aceito, né? Mas aqui na senzala, na roça, ignoravam o sujeito. Né? Isso é fato, minha gente. Contra fatos não há argumentos. E uma das provas disso é a grande frustração da vida de Belópolis, que era uma paixão que ele tinha, se não me engano, pela Doquinha, né? O nome da moça era Doquinha, só que a Doquinha era filha de fazendeiro, de aristocrata, era branca, loira, né? E essa história das loiras gostarem dos mulatos também não é coisa de jogador de futebol, não. Isso acontece há muito tempo, minha gente. Nós temos aí alguns relatos interessantes das brancas, filhas de seus fazendeiros, que se apaixonavam pelos negros escravos, né? Transformavam o negão em mucamo. E, de vez em quando, nascia um mulato lá por conta disso. Está cheio dessas histórias aí. E a menina até que gostava dele, mas o amor foi proibido pelos pais e Belópolis acaba indo para o Rio de Janeiro, para a corte, né, e transitava na corte, segundo os relatos que a gente tem. Amizade, inclusive, no livro aqui que Eduardo trouxe para a gente, com figuras importantes aí do mundo literário daquele tempo, né, Eduardo? Cita alguns nomes aí, por exemplo. Um dos nomes é a própria Princesa Isabel. Ele, junto com Olavo Bilac, ele se reunia na casa da Princesa Isabel, onde ele encontrou sua esposa, onde ele conheceu a sua esposa. Quando você fez essa história entre a corte, né? Aqui foi a corte de verdade, era a Princesa Isabel. Então, assim, ele saiu da nossa cidade muito cedo, com 15, 17 anos ali, já foi para o Rio, onde conheceu esses grandes escritores que depois batizaram ele como poeta fidalgo, né? Você deve saber dessa história, né, Flávio? O Belópolis ele era um sujeito tão elegante, né? E aí me permitam aqui fazer uma narrativa que eu aprendi com meu amigo Lei Moraes, né? Grande figura, Lei Moraes, personagem também icônico aí da nossa literatura, advogado, jornalista, poeta, escritor, né? Nascido também no segundo distrito, lá na Prainha, né? E o Lei Moraes me disse, em uma das muitas visitas que eu fiz à casa dele, que o Belópolis era considerado poeta fidalgo por conta da elegância que ele mostrava quando transitava na corte, né? E assim, nasceu em 1859, em pleno Brasil Império, jovem, vai para o Rio de Janeiro, consegue impressionar o clube do uísque da época, né? Composto aí por Olavo Bilac, né, e tal, né? Figuras icônicas da literatura brasileira, escritores que escreviam nos jornais da época e tal, ficaram impressionados com os traços e com a elegância do rio bonitense Bernardino da Costa Lopes, né? Não tinha preconceito lá na corte contra a relação a ele ser negro e tal, porque já existia lá também José do Patrocínio, né, e tantos outros, né? Machado de Assis, que também era negro, aquela coisa toda. Então não existia esse preconceito lá na corte, e o poeta fidalgo, que foi o nome que o Belópolis ganhou, segundo Lei Moraes me disse uma vez, era por conta da elegância que ele transitava, sempre muito bem trajado, falava muito bem, e a elegância, inclusive, para escrever, né? Quem me contou foi Lei Moraes. Se alguém tem dúvida, vai lá perguntar a ele, né?
Estou vendendo peixe aqui pelo mesmo preço que o meu amigo Leir Moraes me passou. Quero mandar um abraço aqui para o Maurício Cardoso, cumprimentá-lo aqui, minha amiga Nelma Sá. Maurício diz o seguinte, Luiz: acredito que não só ofusca o brilho dos contemporâneos, como também os obriga a melhorar seus trabalhos, visto tal capacidade do glorioso Belopes. Em 1846, a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Rio Bonito é elevada à categoria de vila. Nessa época já era Vila de Nossa Senhora da Conceição de Rio Bonito, segundo Clara Luísa de Moraes Soares. O meu amigo Maurício saindo de meu socorro aqui, porque eu estava em dúvida em relação à questão da Madre de Deus. Obrigado, Maurício, pela sua interferência aqui, contribuindo com o nosso debate. Muito obrigado. E um abraço para a dona Zélia da Conceição, que passa por aqui também. Diga, Luiz. Lembrando que o Maurício faz parte da nossa sociedade, é um membro, agradecendo então aí a lembrança aí do... Ou seja, lá na Sociedade Condecorativa... Cultural e Condecorativa Rio Bonitense não tem só o meu amigo Luiz Eduardo de Neymar lá não. Lá está cheio de craque. Entre eles o meu amigo Maurício, aí, que eu quero mais uma vez agradecer e cumprimentar pela participação aí no nosso papo. Mas prossiga. O fidalgo também vem daquele filho de algo, né? Que é uma coisa importante, né? Que tem aquela importância familiar. E lembrando dessa, fazendo uma analogia, o pai de Belopes era o dono do cartório de registro civil da nossa cidade, o único, né? Que funcionava em Boa Esperança. E ele era tido como um dos homens mais cultos da nossa cidade. Porque ele tinha muitos livros, tem vários registros disso, da inteligência que era o pai de Belopes, o senhor Antônio da Costa Lopes. As suas irmãs também eram professoras, também deram aula em Boa Esperança. Uma galera além do tempo que vivia. Além do tempo. E você imagina um garoto de 15, 17 anos saindo de Rio Bonito, né, que alguns lugares usam até subúrbio, usando uma coisa que não era o centro, né? Ainda era Boa Esperança. Se Boa Esperança hoje já é difícil, até um transporte, tem gente que fala, eu não consigo o horário do Raimundo, né? Raimundo sempre fala, não posso vir no evento porque o ônibus, cara, não tem ônibus depois de 10 horas. Nós estamos em 2019. Né? Imagina como é que era naquele tempo de Belopes, né? Então, e ele chega no Rio de Janeiro, fervilhando a França, Paris, a cidade cheio de, né, com o centro cultural do mundo, todas aquelas referências daquelas pessoas. E como é que esse menino não se deslumbrou com a poesia, com a cultura? Uma influência republicana muito grande. Muito grande, né? Na condição de jovem negro, certamente uma influência abolicionista, né? Muito grande também, né? Juntamente com outros mulatos e negros do meio literário. Então, esse cara realmente, juntamente com outras figuras aí conhecidíssimas, certamente tinha muito o que escrever. E ele usa de uma expertise que eu não sei se foi proposital ou não, que para ele conseguir vamos dizer, esse respeito ou entrar nesse grupo, ele começa a elogiar esse grupo. Ele começa a fazer poesias para esse pessoal, dar aquela paparicada, né? E mostrar. Então as pessoas pegavam aquela obra perfeita, bonita, redigida, ainda falando bem de mim, da minha pessoa. E ele consegue entrar nesse meio cultural também. Se existe um pessoal vaidoso, é o tal do artista, né? Bom, esse... E aí o Belopes malandramente foi no fígado do cara. Lógico. Né? Mostrando a inteligência dele 2 vezes. Nas suas e aí rapidamente vai ser claro, rapidamente. Já era pelas suas obras e ainda mais quando você não via as histórias desses grandes músicos que faziam
as músicas para os reis, né? Tem sempre aquela coisa para a corte, ia fazer uma homenagem à amante de não sei quem, aí fazer aquela música linda. Você consegue entrar né, nos meios dele, né? Indo 400 anos atrás do nascimento de Belo Lopes, né? 1400 alguma coisa ali, nós temos um sujeito chamado Maquiavel, que faz um texto esculachando o príncipe italiano, só que recheado de conselhos e elogios, claro. E o príncipe, que era um tremendo tapado, ficou todo satisfeito, claro, com aquele tratado, né, chamado O Príncipe, escrito por Maquiavel, onde nasce, inclusive, aí, o conceito de maquiavélico, né? Sim, o sujeito que justificando os meios, o sujeito que faz uma coisa pelas costas, né? O sujeito que é sorrateiro na hora de conseguir seus objetivos, é chamado de, olha, esse cara é maquiavélico, né? Porque Maquiavel, né, foi o sujeito que usou dessa estratégia de elogiar e adular, mas empurrando a faca no coração. E o nosso glorioso Belo Lopes usou uma tática meio parecida para entrar para aquele seleto grupo, né? Vamos elogiar esse pessoal, vamos falar bem. E daqui a pouco ele estava no grupo, e sendo elogiado por aqueles. Por aqueles, né? Claro que foi uma estratégia conhecedor, um pouco que eu conheço do Belo Lopes, né? Olhando seus textos e tal, um pouco da sua história. Claro que foi uma estratégia que ele utilizou, um cara da capacidade, da inteligência dele, sem dúvida, ele usou isso como estratégia e que foi muito eficiente, diga-se de passagem. Com isso, ele conseguia circular na corte direta mesmo, no alto nível, nas casas dos maiores representantes, como disse a princesa Isabel, né? Que na época também era referência no abolicionismo, que também é uma figura esquecida nesse sentido da abolição, justamente por ser católica, branca, mulher, né? Aquela influência de também não valorizar por ser a maior ali porque tinha gente por trás também fazendo a abolição. A princesa Isabel, ela foi um ícone, né? A princesa Isabel tinha um defeito, né? Você não sabe? Qual foi? Era mulher, pô. Sim. Era mulher. Sim, mas a Lei Áurea só teve a represália que teve, que sofreu, porque quem ensinou foi uma princesa. E aí os fazendeiros da época ficaram putos da vida porque uma mulher interferiu nos negócios econômicos dele, né? Talvez se fosse um príncipe, o príncipe Luiz Eduardo de Bragança, que assinou a Lei Áurea, ele ia ficar meio chateado e tal, mas não teria aquela reação áspera que tiveram, né, a ponto do tal do Barão de Cotegipe ter dito à princesa Isabel que você libertou o povo e perdeu um trono, né? Eu tenho minha desconfiança, Eduardo, que o Barão de Cotegipe não teria dito isso para um príncipe ou para Dom Pedro II, caso fosse ele. Ele foi o único contra, né? Falou, você redimiu uma raça, né? Pois é. Você redime uma raça e perde o trono. E perde o trono. Será que falaria para um homem isso, né? E tanto foi verdade, ele foi o único contra, né? Uhum. Eu acho que ele foi o único. E que um ano depois... Eu não sei se ele foi o único. Eu digo o único Eu acho que ele foi o único que teve coragem de expor a sua insatisfação. O restante ficou tudo, desculpe o termo, puto da vida, mas guardaram para si a indignação e começaram a conspirar e confabular uma maneira de acabar com o Império. Bom, um ano depois já... E um ano depois estava todo mundo. Impossível que um cara sozinho, só ele insatisfeito, consiga em um ano derrubar um poder, né? Desculpa, gente, não rola. Se fosse só o Barão de Cotegipe, Luiz Eduardo, insatisfeito com a assinatura da Lei Áurea, ele podia, em 10 anos, até conseguir contaminar os seus iguais. Agora, em um ano, a Lei Áurea é assinada em 13 de maio de 1888, a proclamação da República acontece a 15 de novembro de 1889. Então, leva a mal não. O Barão de Cotegipe ele era simplesmente o porta-voz de uma insatisfação que dominou todo mundo,
E um dos fatores dessa insatisfação, eu não tenho dúvida, que era o fato da princesa Isabel ser mulher, porque a mulher ela é olhada com desprezo, com preconceito, com discriminação. Também não é coisa da modernidade, quem inventou isso aí não foi o Bolsonaro, não. Isso acontece desde os tempos antigos e mundo afora, né? É bom que a gente acrescente, isso é um comportamento nosso e muito natural nos países monárquicos, porque a monarquia ela é muito masculina. Embora na Inglaterra a rainha seja mulher, não sei aonde e tal, nós temos histórias aí de mulheres rainhas, mas as mulheres rainhas elas têm sempre muito mais dificuldade de lidar com tudo, com os problemas, com os homens que ela tem que chefiar, que ela tem que comandar e tal, do que os homens em si, né? Isso fica muito nítido. É porque na Inglaterra agora caiu isso, mas se o rei tivesse 4 filhas e um filho, o herdeiro do trono seria o filho, passaria como o príncipe Charles. Ele tem irmãs na frente dele, mas ele assume na frente das irmãs porque ele é homem. No caso de príncipes, assume o primogênito, né? Assume o primogênito. É o primeiro filho que herda o trono. Agora, mas aí se for 10 filhos, 9 mulheres, o cara for o 10º a nascer, o trono é dele. Sim, ele passa na frente. Agora mudou essa lei, né? Essa foi na Inglaterra e é o primeiro filho já na linha sucessória, é o que assume, independente do... No caso, a rainha da Inglaterra assumiu porque ela tinha o pai dela, o rei George, teve 2 filhas, então não teria como... E nesse caso assume quem? A primeira? Assume a primeira. A primeira seria que até agora a rainha da Inglaterra. E, quer dizer, mais uma vez mostrando a força, né, masculina e esse... Dentro do estilo monárquico. Diferencial. E a gente esquece também, quando a Dilma assumiu a presidência, que todo mundo falou, a primeira mulher a governar o Brasil, tudo, a gente esquece também da princesa Isabel, que mesmo sendo na monarquia, um regime totalmente diferente, você não deu a devida importância para uma mulher que sentou no trono, assinou, mandava, né, e desmandava, porque antigamente viagens, e a gente ainda guarda esse resquício hoje, né, que o presidente, quando atravessa a fronteira, o vice-presidente se torna presidente com todas as funções de presidente. Vai acontecer agora. Na próxima semana, que o Jair Bolsonaro vai viajar e o general Mourão vai para Davos, né? O Jair Bolsonaro, fórum lá de econômico, tá, aquela coisa toda. E o Bolsonaro vai lá tentar vender o Brasil, juntamente com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e quem vai ficar comandando a nação é o general Mourão. Com todos os... E a gente pensa que a gente viu, por exemplo, no governo anterior, saiu a Dilma por conta do impeachment, e aí você tem o Michel Temer assumindo. Quando o Michel Temer viajava, quem ficava à frente do país era o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, né, dos deputados, né? Depois do senador, né? O presidente do Senado, e depois do Supremo, que até assumiu uma vez essa Carmen Lúcia, né? Uma ou 2 vezes chegou a assumir e tal. E assinou, inclusive, uma situação lá, a Carmen Lúcia assinou uma situação lá voltada, inclusive, para as mulheres e tal. E a gente pensa que é pouco, é uma semana, 3 dias, mas se você levar em consideração 8 anos, um vice ficou 3 anos no governo, ele ficou 2 anos no governo. Eu lembro que o Lula viajava muito, tinha aquelas coisas, o vice José de Alencar assumiu por anos a presidência do Brasil, deu anos. Quer dizer, deu vários anos. Somado, né? O tempo corrido. É lógico que ninguém vai, porque uma semana você não vai exonerar o pessoal, né? Mas você pensa comigo, mas eu digo que a ideia vem do Império. Mas você imagina comigo aqui, num tempo em que se viajava de navio, as viagens levavam 3 meses, 4 meses, 6 meses. Europa. Né? O cara que ficava aqui no lugar de vice, ou substituto ao rei ou ao presidente, o cara comandava a nação e por conta da viagem ser muito extensa, ele tinha que tomar decisões. Hoje, com uma viagem de avião, o cara manda um WhatsApp, né? Se o Bolsonaro vai estar lá em Davos e vai estar escrevendo no Twitter, né? Então,
Não precisa o Mourão aqui ficar tomando decisões, porque vão se falar pelo Zap. Hoje, 2019. Mas no tempo que não tinha Zap, as viagens por navio, depois para chegar em tal lugar tinha que pegar uma carruagem, e etc. Então, até 6 meses viajando. Sim. E a pessoa que ficava aqui tinha que, sim, cuidar das demissões, das exonerações. Até que na viagem você levava armários. Porque verdade. Você tinha que levar roupa de 3 meses. Lembrando para os amigos que estão ligados aí no nosso papo, que, e aí entrando um pouquinho dentro da questão das fábulas, né, das histórias, a história do Robin Hood, ela se desenrola na Inglaterra, né? O Ricardo Coração de Leão está igual um louco lá nas cruzadas, né? E fica o mala do João no lugar dele, fazendo aquele monte de cagada que é necessário o Robin Hood e o grupo ali da floresta de Sherwood fazer aquela revolução ali, né, e tal, porque o João estava no lugar do Ricardo Coração de Leão, que estava lutando lá não sei aonde e tal. Só para os amigos entenderem a complexidade dessa questão de antigamente, quando alguém viajava, né, e demorava a retornar, não tinha Zap, a mensagem, o cara mandava uma carta para dizer que estava tudo bem, uma carta levava 3 meses para chegar. Complicado. E eu penso que a gente conserva um pouco desse monarquismo, dessas questões da monarquia, mesmo no governo republicano, presidencialista, etc. Você vai na prefeitura, você encontra muito da solenidade, né, daquela coisa do Vossa Excelência, do beijamão. Sim. Você chega no Palácio do Guanabara para conversar com o governador, na Câmara Municipal para falar com o presidente da Câmara, ou na Assembleia Legislativa para falar com o presidente da Assembleia. Tem todo eu chamo de monarquismo, né? Mas aquela liturgia, né? Aquele negócio de bate na porta, espera, entra, uma cena, alguém, não sei o quê, tal. Uma coisa que não combina muito, na minha opinião, com a modernidade, mas é um conservadorismo que a monarquia que foi superada com a proclamação da República em 1889 não conseguiu superar os atos, né, os ritos, melhor dizendo, os ritos da monarquia permaneceram. Até porque o presidente mora no Palácio da Alvorada, né, Palácio do Planalto, Palácio da Guanabara. Nos Estados Unidos é Casa Branca. Palácio Laranjeira? Isso, palácio, quer dizer, já é o resquício para dizer que é a coisa imperial, né, que já é uma coisa pomposa. Como é que o presidente mora no palácio? Não combina, né, mas é o resquício que a gente tem da monarquia do Brasil. E o glorioso B. Lopes transitava nesses palácios, né, tinha esses ritos na ponta da língua e, por isso, era um poeta fidalgo. Lá na corte. Aqui era o Pretinho, filho do seu Antônio do Católico. Minha gente. Não era aceito. O negócio é complicado. Não era aceito na nossa cidade mesmo. E você acha que essa questão da boemia do glorioso B. Lopes influenciava também, Eduardo, nessa aceitação dele como aquele ícone e tal? Como é que você vê isso? Por tudo que a gente lê ou pesquisa, fala muito sobre tira até a parte da boemia, que seria uma coisa assim para... Pejorativa. Pejorativa. Uma parte pejorativa, né? Da história do sujeito. E diz que ele era alcoólatra mesmo, né? Ou alcoolista, né? Como agora costumam dizer, né? Que tanto é que ele falece de tuberculose agravado pelo vício do álcool, né? Então, é um eufemismo dizer boêmio, né? Ele é um boêmio, mas eu nunca vi assim, relatos que isso tenha influenciado no sentido pejorativo, que ele tenha arranjado confusões, e os escritores antigamente não tinha... Eu não acredito que isso tenha interferido na vida social, no sentido de... Até porque boa parte dos seus colegas ali de copo era todo mundo boêmio, né? Na verdade, minha gente, aqui, vamos lá. Se não fosse a boemia, muita coisa bacana que a gente conhece aí no meio cultural e musical tinha acontecido.
E outras figuras aí da música, do chorinho, das marchinhas de carnaval. Esses caras, se não fosse a cachaça, não tinham escrito boa parte das tradicionais e inesquecíveis marchinhas de carnaval que nós temos aí. Você pega os relatos, as histórias de cada marchinha de carnaval, tem na internet material de sobra para você pesquisar o surgimento disso. E o único cara que não era dado à questão da boemia e da bebida foi o sujeito que descobriu a Carmen Miranda, que eu esqueci agora o nome dele. Desculpem a minha falha, mas ele era médico e por isso não bebia. E tem testemunhos dele, entrevistas, que ele consegue dizendo que como que ele, um médico, ia beber. Né? Tem algumas figuras aí que o cara que escreveu os hinos dos clubes do Rio de Janeiro, o tal do Lamartine Babo, né, e tal, se não é esses caras, na mesa da boemia, inclusive tem história de figuras aí que naquele momento ali que a cachaça está fazendo efeito, tem gente até que roubou a letra do outro. Tem várias histórias dessas, do cara que fez lá, o sujeito construiu ali na hora que estava quente ali pela bebida a marchinha de carnaval, mas estava tão bêbado que foi carregado por um colega para algum lugar, e o outro que ficou na mesa mais sóbrio passou a mão na letra e disse que o samba era dele. Que a marchinha tem várias dessas histórias aí, contada por figuras que viveram nesse tempo, né? Eu me esqueci agora do nome de um dos principais compositores de marchinha aí dos anos 30 e 40, fugiu agora o nome dele aqui, tem também na internet testemunho dele, dizendo essa história, né? Esse médico que descobriu a Carmen Miranda, ele fala isso também, que quem bebia acabava ficando sem a composição, porque na hora que o álcool fazia o cara dar uma cochilada, alguém ia lá na letra que o sujeito tinha composto na hora que estava inspirado pela pinga e pedia a autoria. Então tem muita marchinha de carnaval dessa aí que dizem que é de fulano, que dizem que é de cicrano, que na verdade não é não. A experiência pessoas e tem várias histórias dessas. Se não me engano... Acontecido muito. Se não me engano, a música Cidade Maravilhosa tem um pedaço disso. Né? Dá uma pesquisada no Google aí. Eu já li alguma coisa sobre isso, porque no programa Flávio Azevedo do ano passado, eu fiz uma memória às marchinhas de carnaval. Então eu tocava a marchinha no programa e contava a história dela, quem fez a composição, inspirado em quê e tal. Então eu pesquisei bastante as marchinhas de carnaval e encontrei nessa pesquisa esses fatos que eu estou trazendo aqui para os amigos. Aí temos algumas páginas de espaços culturais na internet, no Google, e bem legal trazendo essas histórias das marchinhas, né? A música Cidade Maravilhosa, que tentaram em algum momento cortar a música como representante do Rio de Janeiro, né, e tal, e houve uma resistência muito grande lá nos anos 60, até por causa da ditadura, queriam tirar a música e tal, depois houve um movimento para que não tirasse, então é bem legal pesquisar sobre essas questões. Era o hino da cidade do Rio de Janeiro, né? Foi tirado, inclusive, um tempo. Foi tirado, inclusive, um tempo, depois teve que voltar, porque o povo foi para cima. O negócio ficou complicado. E nesse ambiente efervescente que transita aí o nosso Belopes, que é o objeto aqui da nossa conversa de hoje. Vamos falar um pouquinho, Eduardo, se tem mais fotos aqui para a gente ver. Vamos falar aqui um pouquinho sobre... mostrar aqui, nós temos aqui um jornal, acho que vale a pena dar uma olhada aqui nesse jornal, que fala sobre Belopes, inclusive com o título do poeta Fidalgo, né, Eduardo? Vale a pena aqui compartilhar com a galera que está acompanhando a gente. Olha aqui um jornal de vamos ver de quando que é esse jornal aqui mesmo, foi na época do centenário de criação do município de Rio Bonito, então, se não me engano, 1946, né? Está aqui, 7 de maio de 1946, o centenário de Rio Bonito. E tem aqui um texto falando sobre Belopes, dentro da história do centenário de Rio Bonito, registrado pelo jornal, deixa eu mostrar aqui, pelo jornal O Estado, e tem uma foto aqui do prefeito Eugênio Cordeiro, seu parente, né? Parente aqui do Luiz Eduardo Cordeiro, nosso amigo aqui. Está aqui uma foto do prefeito do doutor Eugênio Cordeiro, médico, né, e tal. E abaixo, dentro dessa história
Essa é a primeira página do jornal, né? E Rio Bonito veio em destaque na primeira página desse jornal, de 7 de maio de 1946. E Belopes, o poeta Fidalgo, é apresentado como o grande ícone cultural de Rio Bonito aí nesse tempo. Não dá, minha gente, para mim ler aqui o que está dizendo o texto, né? Mas eu vi esse jornal original e o jornalista que escreve aqui esse material, ele reclama da pouca valorização à memória de Belopes, Bernardino da Costa Lopes, apesar dele ser a principal referência há 72 anos, né? Há 72 anos, apesar dele ser a principal referência de Rio Bonito no meio literário, existia um esquecimento de Belopes ali naquele tempo, e é o que registra esse jornal, que é do meu amigo Leonardo Moura, né? Leonardo José Moura do Amaral, advogado da nossa cidade, meu colega de infância. Ele teve no programa Flávio Azevedo, se não me engano, em 2008, e levou lá esse material. Inclusive, lá então não foi 2008, foi 2009 que eu recebi lá o Leonardo, em janeiro de 2009. E ele levou esse jornal lá, porque a gente estava falando exatamente sobre Belopes, e aí ele levou esse material. Inclusive, a Doquinha, que era a paixão que não correspondida, quer dizer, não correspondida não, a paixão proibida, né? Porque parece que ela foi correspondida sim, a família da Doquinha, o Leonardo José, ele tem parentesco lá com a família da Doquinha, que é o amor proibido do Belopes, e segundo o meu amigo Leonardo, eles têm cartas guardadas lá, do Belopes para a Doquinha, da Doquinha para o Belopes, correspondendo os encantos ali e tal, só que na época meu irmão fazendeiro trancou ela dentro de casa porque não podia namorar o Pretinho, filho de seu Antônio do Cartório. O que você vai ler para a gente aí, Luiz? Justamente nós estamos falando do Dr. Eugênio Cordeiro, eu lembrei de um texto que ele fez para o jornal Democrata Jornal, em 16/10/1949. 3 anos depois aí desse centenário, desse jornal especial. Ele escreveu assim: quem quiser conhecer o fino quilate das produções de Belopes, filho de nossa boa esperança, basta ler o recente livro, Um Poeta Singular, do ilustre riobonitense e talentoso poeta Renato de Lacerda. Em suas páginas magníficas, reveladoras de uma primorosa cultura e de um estilo cinzelado na plástica poética, o bardo riobonitense Belopes é biografado com toda a maestria. É um livro que a gente de Rio Bonito deve ter entusiasmo e orgulho. Este trabalho não honra somente Renato de Lacerda, mas também a todos nós, riobonitenses, que amamos a nossa terra, porque o seu livro é uma glória cantando outra glória. Eugênio Cordeiro. A gente não tem esse livro aqui não, né? Não temos esse, eu também não consegui achar. Onde deve ter esse livro? Talvez na biblioteca, na biblioteca não, no Casa da Cultura? Na Casa da Cultura Hélio Nogueira. É possível que a gente consiga... A gente consegue achar a Casa da Cultura? Agora não, né? Agora, se antes já era difícil. É claro que com essa mudança, eu sei, claro. Mas a Casa da Cultura já era complicada antes. Imagina agora que estão embalando os livros para essa mudança Se você não consegue encontrar a Casa da Cultura, imagina que você vai conseguir encontrar o livro de Belopes. Escrito lá, aliás, de Belopes, não, sobre Belopes. Renato Lacerda, escrito lá em 1900. Que é o maior biógrafo da história desse. Esse aqui, Eduardo, conta pra gente que esse livro aqui é o quê? Esse aí é a editora Cromo, né? Da Cromo. Vou mostrar o livro. Já foi uma das... do começo de Belopes também, aquela coisa de... Poesias completas de Belopes. Do parnasianismo, junto com o Olavo de Bilac, daquelas...
daqueles versos que eu falei, 7 silábicos, dos sonetos, que ele tentou fazer essas mudanças. É uma coleção, então, falando sobre poetas brasileiros, isso, né? Esse aqui, essa edição aqui, no caso, falando sobre Lopes, somente sobre Lopes. Perfeito. Né? E também temos o livro agora eu lembro só do sobrenome dela, da Areias. Esse aqui é o quê? Brasões? Brasões, esse aí foi o livro, talvez, que mais tenha consagrado B. Lopes, um dos mais conhecidos. 1895? Isso. Essa edição que eu também não sei se tem aqui na Casa da Cultura, mas eu sei que Alex Hudson tem um exemplar que ele comprou antigo também, acho que é da primeira edição desse livro. Ele tem essa relíquia na nossa cidade, também como aquela história que a gente já falou aqui, que muitas pessoas têm relíquias de pessoas da nossa cidade, mas também não tem coragem de colocar nessa Casa da Cultura, que ninguém sabe onde é, ou como tem, ou como sobrevive, né? Ou você colocar lá essa preciosidade, esse exemplar. Você está falando da Eliane Areias, é esse aqui? Esse livro aí foi... Já mais novo, né? Eliane Areias, esse foi em homenagem ao centenário de morte, né? Os 100 anos após a morte de B. Lopes. Foi... Tem aí nos arcabouços aí? Deve ter por aqui. Mas beleza. 1959. 1959. Não, 59 foi que ele nasceu. Não, 859 ele nasce. Nasceu em 1959. Daqui a pouco a gente acha aqui. Vamos falar da Eliane Areias aqui, que lançou esse livro com referências a B. Lopes, né? Foi uma homenagem aos 100 anos da morte dele. Foi em 2016. Foi em 2016, em todo caso. Vamos ver se eu tenho. Ver se eu tenho aqui o registro. O evento? Do evento. O evento eu acho que naquele nosso... Ah, não. Em 18 de setembro de 1916. Então ele faleceu em 18 de setembro de 1916 e em 2016, no centenário de morte dele, que foi lançado mesmo esse livro. E o evento aconteceu em 22 de outubro de 2010, na CDL de Rio Bonito. Tenho aqui, né, para os amigos que estão nos acompanhando aí, o lançamento desse livro da Eliane Areias, né? Me permitam compartilhar com você, com o nosso congelado blog do Jornal O Tempo, né? Porque eu não tinha um site ainda, então tinha um blog do Jornal O Tempo que eu não utilizo mais, mas ele está lá, e de vez em quando eu recorro a ele para ver coisas antigas, né, lá do Jornal O Tempo, né? E a gente vai visitar agora, né? Em 2010 eu não tinha site ainda do Jornal O Tempo. Texto aqui do meu amigo Evaldo Peclat Nascimento, dia 22 de outubro, melhor dizendo, 22 de outubro, cerca de 150 pessoas, entre elas políticos, artistas e intelectuais, participaram do lançamento pela editora Nietzsche Press do livro do poeta riobonitense Bernardino da Costa Lopes, ou simplesmente B. Lopes, com organização e apresentação da escritora Eliane Areias na sede da Câmara de Dirigentes Logistas de Rio Bonito. O evento fez parte do projeto Encontros com a Literatura Fluminense, que a editora lançou recentemente com o objetivo de valorizar a produção literária do antigo estado do Rio de Janeiro, republicando obras de autores que já não são publicadas há muito tempo. A iniciativa em Rio Bonito foi realizada em parceria entre a Nietzsche Press e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação e Cultura. O vice-prefeito Matheus Neto representou o prefeito José Luiz Antunes, que estava em viagem, né? Essa figura aqui que o amigo vê à esquerda foi uma ilustração da época, né? E nós temos aqui algumas fotos dos eventos. Essa senhora aqui
você vai ver agora, é a Liane Areias, a autora desse livro de envelopes. Aqui nós temos figuras aí, se não me engano, da Academia Fluminense de Letras que vieram participar, e cada um recitou. Eu lamento, na época, não ter ainda o hábito de fazer filmagens, né, porque aí eu teria imagens desse evento e eu não tive imagens em filmagem, apenas fotos. Né, o antigo presidente da Academia Fluminense de Letras também estava presente nesse evento, falou de... Aqui foi uma figura da época. O desenho que essa mais ilustra Belopes, tá no livro, né? Também. O poeta Fidalgo, aquela coisa toda. Ao fundo, figuras de Boa Esperança, né? No alto, a casa que deu abrigo à Princesa Isabel, que, diga-se de passagem, está caindo. Aliás, a gente precisa fazer uma Conexão Cultura falando sobre aquela casa. E registrado a passagem da Princesa Isabel pelos versos de Belopes. Sim. Né? Porque você não tem registro formal dessa passagem da Princesa Isabel do Conde de por Rio Bonito, e Belopes registra também no seu livro também essa passagem. Agora, esse evento aí, Flávio, é bom destacar mais uma vez que foi um evento destinado a Belopes, mas que o homenageado foi Leir Moraes. O que perde a prefeitura fazer 2 eventos, né? Nada contra, mais uma vez, a figura de Leir Moraes, também filho de Boa Esperança, do 2º Distrito, como Belopes, mas é aquela coisa, você perde a oportunidade de trazer uma escritora que no cenáculo fluminense, que o nosso também imortal faz parte, ela representa a cadeira de Belopes, essa Liane Areias. O patrono do cenáculo, que Leir Moraes também faz parte, é Belopes, na cadeira de Belopes. Então, assim, você perde a oportunidade de fazer um evento para Belopes, só Belopes, mais ninguém, só Belopes, e você bota Leir Moraes, Mauro Prévost, a foto da mãe de Leir Moraes, para fazer aquela homenagem a Leir Moraes, e você tira totalmente o foco de Belopes para Leir Moraes. Tanto é que muitos... assim, para a gente ilustrar o que o Eduardo está dizendo, está aqui. Que foi lindo, por sinal, estava lá. O evento foi excelente. Foi lindo. Mas Belopes acabou ofuscado pela figura de Leir Moraes. Você tem um morto que estava completando 100 anos de falecido, e você tem um ícone vivo, e é natural que para ele seja dada a honraria, né, e tal. E é isso que o Luiz Eduardo está chamando a atenção. E aqui nós vemos aqui 2 figuras icônicas da nossa cultura, cantando a música Rio Bonito, Terra Querida, se não me engano, que era muito querida, se não me engano, música que foi musicada pelo Zequete, composta pelo Leir Moraes e tal, e o pessoal do Lua Branca sempre canta essa música, Rio Bonito, Terra Querida, e tal. O pessoal do Lua Branca sempre canta essa música, e o glorioso Mauro Prévost, doutor Mauro Prévost, o saudoso Mauro Prévost, está aqui nessa figura cantando a música ao lado de Leir Moraes, né? E para isso que o meu amigo Luiz Eduardo chama a atenção, né? Isso, quando eu falo da cultura, é quebrar justamente que esse espaço aqui que a gente tem, é para mostrar para quem está agora nos ouvindo, nos vendo, que existe uma estrutura cultural na nossa cidade que deve ser quebrada justamente por isso, que você perde a oportunidade de fazer 2 eventos bonitos, e você quer fazer tudo junto, eu fico pensando como essa senhora, será que ela se sentiu mal de me apresentar o livro dela, fazer o lançamento imortal da Academia, acho niteroense de letras, não sei se é fluminense, mas representante do cenáculo fluminense, vem lançar um livro de 100 anos do poeta Fidalgo e se perde no meio de homenagens a Leir Moraes. Então, assim, é esse tipo de coisa que eu brigo, que eu falo para ser evitado na nossa cidade. É aquela repetição
de falar que é resgate cultural. Não é resgate cultural de uma pessoa que só fala nela. Só é resgate de quem está esquecido. Você não pode resgatar quem está bom. Você não chega na casa de uma pessoa saudável e vem aqui te resgatar. Resgate não é isso. Resgate é quando você está quebrado, ninguém lembra de você. Para amigo, né? Para então, ilustrar o que o amigo Luiz Eduardo está querendo dizer, vamos às fotos, né? Então tem aqui minha amiga Maria do Carmo Cordeiro, dona Carminha, que hoje é acadêmica da Academia Fluminense de Letras, né? Então substituindo Leir Moraes, né? E Carminha está exatamente aqui lendo uma poesia, se não me engano, de Ibia Lopes, e ao fundo Leir Moraes com os olhos marejados, chorando, emocionado pela homenagem que foi feita, né, e tal. Ou seja, Leir Moraes aqui é o ícone do evento que era dedicado a Ibia Lopes. É para isso que o Luiz Eduardo chama a atenção. Mais um evento aqui onde alguém da academia da Nietzsche Press, né, e tal, está homenageando ali Leir Moraes, né, mais uma homenagem, e o quadro onde aparece a mãe do Leir Moraes, a dona Anitta, né, que dá nome à escola lá da Prainha, exatamente ilustrando aqui o que diz o meu amigo. Essa foto diz tudo, né? Que Leir fala da mãe dele, fala, né, um pouco da sua história. Então, minha gente, bem o que o meu amigo Luiz Eduardo está falando. Aqui a nossa ex-secretária de Educação e Cultura, Ana Maria Figueiredo, que, diga-se de passagem, matou Leir Moraes no evento, não sei se você lembra disso, vamos comentar esse ato falho, porque esses negócios são interessantes. Eu lembro. Né? A minha amiga... Você não filmou isso na época? Pois é, minha amiga Ana Maria Figueiredo falou, vamos aqui fazer uma homenagem, uma deferência ao saudoso Leir Moraes. Eu escrevi isso no jornal na época. Se você procurar ali no site ali onde eu dou essa notícia, tem ali uma referência, uma zoação que eu fiz. Né? Eu não podia deixar passar essa. Né? E eu lembro que quando ela começou a falar, ela fala muito bem, né? Se expressa muito bem, Ana Maria Figueiredo, e aí quando ela começou a falar do saudoso Leir Moraes, atrás dela o Leir Moraes pulou, opa, eu tô aqui, eu tô vivo, não morri ainda não. Então, minha gente... Tirando boas risadas do auditório. Do auditório. E nós estávamos lá, né, Eduardo? Estávamos lá vendo isso. Eduardo estava lá vendo isso e eu registrando. Claro. Então, nos meus jornais aí, Jornal Tempo, né, na reportagem que eu fiz, acho que eu tinha um quadro no jornal chamado... tinha um que era Boca Maldita, tinha outro que era O Observador. Eu não sei se foi o Boca Maldita ou se foi o Observador, que teve aí umas 3, 4 notinhas gastando na nossa secretária por conta desse ato falho. E que nós não podemos esquecer, porque foi muito interessante. Você lembra, né? Lógico. Um dos pontos altos da festa. Depois comentado por longos tempos. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Alexandre Leal de Carvalho, acompanhando a gente aqui, e para o José Roberto Oliveira, acompanhando a gente também acompanhando o nosso papo aqui, dedicado hoje a Ibia Lopes, esse ícone da figura, esse ícone do cenário cultural, artístico, literário, da nossa cidade de Rio Bonito, talvez o maior deles. Sim, né? Pela expressão. Em termos de expressão, nós temos, talvez o Ibia Lopes seja, nós não temos nenhum outro poeta rio-bonitense que tenha um estilo belopense, né? Ou ele tem um estilo, né? Não tem, o estilo Flávio Azevedo de escrever, o estilo Luiz Eduardo, não temos, mas nós temos um cara que influenciou o estilo belopense. Então esse cara realmente foi alguém extremamente importante, né? E que naquela história dos bustos, né? Tem um busto lá no 2º Distrito, em Boa Esperança, onde também tem o Centro Cultural Ibia Lopes, e que não tem o brilho, o respeito e a consideração e o investimento que aquele espaço merece, dado a figura importante que acaba sendo o patrono daquele espaço. Né? Junto com obras de Olavo Bilac, parnasianismo, tudo lá perdido de qualquer jeito. Agora, lembrando que a secretária de Cultura, na época, Ana Maria,
Figueiredo, também é uma das grandes incentivadoras de Belópolis, diga-se de passagem, né, ele incentiva talvez por essa ligação por Boa Esperança, né, ela é filha da Terra. Da Terra. Ela é prima, digamos assim, Boa Esperança. Mora ela ali, tem origem, né, ela sempre teve um carinho muito grande por Belópolis e Vale nesse destacar aspecto, que quando a Ana Maria era secretária de Educação, dos anos que ela comandou a Secretaria de Educação, o Centro Cultural Belópolis sempre era muito bem conservado, muito bem atendido. A própria Pinacoteca fez a homenagem a Belópolis, que ficou um tempo depois na Pinacoteca, os 100 anos, né? Também ela era esse material depois desse evento. A Pinacoteca Francisco Benevides Filho, se não me engano é o nome da Pinacoteca, né? Que funciona em cima do Banco Itaú, que antigamente era a Banerj, na antiga Inspetoria do Estado, ali hoje é a Pinacoteca. Inclusive, no próximo final de janeiro, dia 31, vai ter um evento lá do meu amigo Luiz Aragão, que vai lançar um livro lá e tal, um livro até engraçado, interessante. É o primeiro evento cultural que nós teremos na Pinacoteca este ano, né? E é um espaço bem legal, né? Que eu acho que se recebesse uma agenda regular de encontros e de eventos, poderia perfeitamente, Luiz Eduardo, ser muito mais interessante para o nosso setor cultural. Vale lembrar para os amigos que estão nos acompanhando que foi nomeada como secretária de Cultura e Turismo da nossa cidade, a gloriosa Carmen Mota, né, que estava no meio ambiente e tal, mas Carmen hoje é secretária de Cultura e Turismo. E eu, sinceramente, espero que Carmen consiga tocar os projetos, sobretudo culturais, que acaba sendo importante também para o incentivo ao turismo aqui na nossa cidade, que ano que vem, em janeiro, dia 15 de janeiro, ano que vem, nós tenhamos uma homenagem a Belópolis, né? Acho que vale a pena, acho que seria bacana planejar isso. Eu tive conversando com algumas pessoas do setor cultural da prefeitura, né, e sugeri que fizesse um calendário de fatos que podem acontecer no cenário cultural da nossa cidade, né? E aí, se fizer o calendário agora, em janeiro, fevereiro, certamente não passará em branco o 4 de outubro, que é o Dia Municipal da Cultura, em homenagem ao nascimento de Lery Moraes, que lá em 1930 nasceu no dia 4 de outubro. E por isso essa data foi destinada como Dia Municipal da Cultura em nossa cidade, que por 2 anos já passa em branco em relação à prefeitura. Esse ano passou em branco totalmente, o 2018, e o 2017 passou em branco, não, passou no escuro, né? Porque juntamente com a rapaziada do Lua Branca, nós estávamos lá numa praça Fonseca Portela apagada, sob penumbra, somente a galera do Lua Branca lá, e eu fiz esse registro, está aí no YouTube para quem quiser ver, para quem quiser acompanhar. Mas a homenagem foi feita ao Lery Moraes no Dia Municipal da Cultura, uma referência à cultura da nossa cidade, mas um evento que aconteceu na penumbra e no escuro, tal qual está o setor cultural da nossa cidade, que vive na penumbra, e a pouca luminosidade que tem pelo esforço particular de algumas pessoas, por exemplo, Zeca Novaes do Lona na Lua, Juca Goulart com alguma coisa lá na Sociedade Musical e Dramática, né? Davidson Nascimento aí com algumas questões que ele desenvolve, e outras pessoas que de maneira particular, o pessoal do Lua Branca, né, e tal, e outras ações de cunho pessoal, particular, apaixonado, né? Gente que, assim como eu, considero o jornalismo para mim uma cachaça. Eu já resolvi várias vezes nunca mais escrever, voltar a dar injeção nos outros. No outro dia lá estou eu escrevendo, né? Então, questão cultural é a mesma coisa. Você resolve que não vai mais escrever, daqui a pouco você está envolvido no negócio ali que você gosta, né? Então é meio que uma cachaça, eu costumo dizer. E a gente espera que, com a confecção desse calendário, né? E lembrando do tal do Conselho Municipal de Cultura, acho né? que se Carmen tirar do papel, pelo menos essa nova lei que foi aprovada na Câmara, ou dar trâmite para isso, ou que ela consiga organizar o Conselho de Cultura da nossa cidade, acho que ela já vai fazer muito. Já vai deixar um legado. Já vai deixar um legado, porque que coisa difícil, e essa coisa do Conselho de Cultura, lembrando que
também eles queriam mudar algumas coisas no Conselho de Cultura, por isso que passou pela Câmara, porque o presidente do Conselho de Cultura é o secretário de Cultura. Não tem como não ser. E segundo Sueli, essas pessoas que também fazem parte do Betinho, né, do Conselho de Cultura, eles mudaram algumas leis, porque assim, o secretário de Cultura pode ser presidente, mas pode ser, se votarem para ser. Não é que tem a obrigatoriedade do cargo. Porque o que acontece? Numa dessa foi o que aconteceu. 2 anos sem você convocar, você tem um Conselho de Cultura hibernação, parado, congelado. Porque você não tem como convocar, você não tem como convocar porque não tem o secretário. Quando tem interino, é rápido, está junto com o esporte, está junto com não sei o quê, está junto com outra coisa. E não... me permita só uma coisa. A Carmen, ela é secretária de Cultura e Turismo, ou seja, a cultura está na frente. Cultura e turismo. A cultura sempre fica em segundo plano quando ela é Secretaria de Educação e Cultura. A educação vem na frente sempre. Mas dessa vez é cultura e turismo. Então, penso, inclusive, que o estímulo à cultura é uma oportunidade de se desenvolver o turismo em nossa cidade. Aproveitar aí o Wilson Witzel, o governador, que está dando condições, aí, pelo que parece, ao Otávio Leite, né, que era deputado federal e hoje está respondendo pela Secretaria Estadual de Cultura, para se conseguir mecanismos. Então, o governador já esteve em Cabo Frio para ver a questão do turismo. Hoje eu entrevistei o delegado da nossa cidade, e o delegado disse que uma das coisas que tem afastado o turista da nossa região é os índices alarmantes de violência. Quem vai vir passear aqui para ser assaltado e tal? O próprio delegado dizendo isso. Quem falou não foi eu, não foi o Luiz Eduardo, nem ninguém. O delegado disse que tem trazido prejuízos para o turismo do Rio de Janeiro, como um todo, essa questão da violência, porque o turista estrangeiro não vem, o turista carioca ele não roda dentro do estado, porque tem medo das estradas e tal. A gente tem aí agora, no último sábado, a história do pai que saiu com o filho para a praia, para a região dos lagos, se não me engano, indo para Cabo Frio, saíram de Jacarepaguá, e quando chegaram em São Gonçalo, por volta de 7, 7h30 da manhã, encontraram um arrastão de bandidos, o carro foi alvejado, e o garoto tomou 3 tiros, né? Indo passear na praia. Então, outros pais que veem essa notícia falam assim, meu irmão, vou ficar na minha piscina ou no meu chuveiro, não vou para lugar nenhum. Ou seja, então a criminalidade, a violência, essa situação incontrolável, acaba sendo também um problema para o setor cultural, para o setor turístico, porque esses segmentos dependem dessa troca, dependem dessa interação. Um grupo daqui vem para lá, um grupo de lá vem para cá, o cara que é turista ele está passeando, e se o turista não sai de casa, já era o turismo. Então, realmente está na hora de começar a pensar dessa maneira. Eu estive lá conversando com o doutor Luiz Henrique Ferreira Guimarães, o novo delegado de Rio Bonito, assumiu ontem a delegacia de Rio Bonito, já fez uma operação importante lá na Praça Cruzeiro, prendeu 3 sujeitos lá que fizeram um ato de quase de terrorismo lá com um cara que devia boca de fumo e o rapaz foi quase que trucidado lá. O trio foi preso, está sendo acusado, inclusive, de tortura. Né? Os caras encheram uma tábua de prego e agrediram o cara com a tábua cheia de prego. O sujeito chegou todo lesionado do hospital, ficou 2 dias internado. E aí, uma série de questões que isso está gerando. E eu estive lá com o delegado fazendo essa reportagem, né? E entrevistei o delegado sobre outros assuntos também, e ele estava falando sobre essa questão do turismo. Então, espero muito mesmo que a galera da Secretaria de Cultura e Turismo de Rio Bonito, que a Carmen Mota, tenha condições de trabalho, né? E que a gente consiga finalmente despertar, Luiz Eduardo, o nosso setor cultural aqui, e não apenas ficar contando com o esforço particular de pessoas aí do Tião do Violão, do Luiz Muniz, do Zeca Novar, do Juca, da Arielle, entendeu? A gente até conhece o nome da turma de cor, né? Arnulfo, com seus livros aí sobre a igreja, não sei o quê, Dalson e tal. A gente já conhece o nome da galera. Marcelo Caos, lá com a banda Maverick, etc. Assim sucessivamente.
a gente espera que aconteça, exista um comando para a nossa cultura. Porque hoje está meio daquela lógica do cada um por si, Deus por ninguém, e precisando de alguém que faça a liderança desse grupo. Você é artesão, você é músico, você é poeta, você é escritor, você... O que você faz? E vamos lá, vamos fazer aqui um calendário e traçar eventos e acontecimentos para poder você vir apresentar a sua produção, seja musical, seja literária, seja o que for, e atrair pessoas para que venham visitar, né? Não fizeram um Natal bonito aí, que foi tão legal, cheio de gente visitando a cidade, né, e tal. Por que não fazer eventos que estimulem a nossa cultura e o nosso setor turístico, né? A gente precisa pensar nisso. Muita gente falando em gerar renda, gerar emprego, porque não tem trabalho, não tem isso, não tem aquilo outro. As oportunidades estão aí de fazermos alguma coisa relevante para o nosso município. Espero que Carmen, na condição de turismo e cultura, consiga tirar do papel o tal do centro cultural que ela queria fazer lá no Green Valley, dentro daquela área verde que tem ali em frente à Praça do Green Valley. Inclusive, isso tem a planta. Esse centro cultural seria feito na forma de uma folha, porque dentro de uma área verde é um espaço cultural para se fazer apresentação, para se fazer eventos musicais, para se fazer sarau, lançamento de livros, um auditório bacana e tal. Existe esse projeto desde o outro governo do Mandiocão. Espero que saia do papel. Seria um lugar bem legal, cravado dentro daquela área verde bonita ali, que tem uma água corrente, o formato é de uma folha, esse espaço cultural. Sabe, agora sai. É um projeto que a Carmen tinha desde a época que ela era secretária de Meio Ambiente no outro governo do Mandiocão. A gente espera que essas coisas acabem se concretizando, mas, pelo amor de Deus, que aconteça de início o Conselho Municipal de Cultura, que é o pontapé inicial para tudo isso que a gente falou aqui. Se eu pudesse dar um conselho, se assim dizer, né? Você deve, né? Cara, você... Mas tem um grande problema que eu vejo, que os secretários de cultura pensam com a cabeça de quem quer mostrar serviço. Então, assim, se você faz um evento em homenagem a Renato de Lacerda, você vai conseguir 3, 4 pessoas. Se você faz um evento em homenagem a Leir Moraes, você vai conseguir pelo menos encher as cadeiras ali. Então, você tende, como aconteceu nesse caso, será que se fizesse um evento para B. Lopes, Leir Moraes iria, eu não sei quem ia, e o outro não sei o que, ia dar aquela enchida? Então, assim, se eu pudesse falar, faça um evento para qualquer pessoa, faça um evento que dê 5 pessoas, mas não deixe de criar esse público para esse grupo, que é um modo de dizer para essas pessoas assim, por que você não estava lá? Você não é representante da nossa cultura? Cadê essa autoridade? Cadê o prefeito aqui? Porque você sabe que um evento que o prefeito aparece, pelo menos umas 10 pessoas vão aparecer lá. Então, assim, por que não? Entendeu? Manda ele falar qualquer coisa, manda ele discursar, manda secretário, bota lá. Tá tudo bem, bota o Lua Branca, porque... Vai ter um... Eduardo, se você me permite... Não deixe de fazer. Não faça só para os cabeças que tem gente. Porque eu acho que esse é o grande erro. Se você me permite, a grande furada. Na inauguração do busto do Ângelo Longo, veio uma turminha da escola Ângelo Longo que fez lá uma apresentação, né? Ou seja, achei que foi uma maneira criativa de você trazer pessoas. Se não fosse ninguém no evento, e tinha bastante pessoas lá, mas se não fosse ninguém na inauguração ali do busto do Ângelo Longo, nós teríamos os alunos da escola Ângelo Longo. Sim. Então, por que não envolver as escolas? Sim. Convidar os professores de literatura, os professores de redação, de português, desafiá-los a fazer um projeto, seja escola pública, seja escola privada, sobre determinado ícone. E dentro desse calendário cultural que vai se criar, colocar... Faz um estudo aí sobre o Ângelo Longo, traz alguma coisa aí da escola, porque lá no dia 19 de outubro a gente vai ter um evento. Lá no dia 31 de julho vai ter um evento. Então, faz o calendário, né? Faz o calendário, lança esse desafio às escolas,
públicas e privadas do nosso município, e você automaticamente já vai ter um público, os alunos e profissionais de educação daquela unidade escolar, né? Acho que não precisa a gente estar ensinando ninguém a fazer isso, né? É uma questão de boa vontade. E torço muito para que Carmen, que tem uma cabeça boa, acredito muito em Carmen. Tem gente que reclama da Carmen, faz críticas e tal. Eu acho Carmen uma figura operacional, né? Você cumpre tarefas. Deu uma tarefa para Carmen, ela cumpre. Missão dada, missão cumprida. Perfeito. Eu acho que é mais ou menos isso. E parabéns para ela. E estou muito aqui esperançoso de que Carmen, à frente da Secretaria de Cultura e Turismo, vá render muito positivamente para o nosso cenário cultural. Criou-se um hábito de achar que no setor cultural quem tem que estar à frente é um agente da cultura, um poeta, um artista, um músico e tal. Eu discordo. Também. Eu discordo inteiramente porque eu acho que esse pessoal, eles são muito elétricos, são muito vivazes, né? Para usar um termo aqui bacana. Então, assim, eu penso que essa moçada do nosso setor cultural, eles devem seguir sendo operários, aí, sendo ajudados, sendo apoiados, sendo incentivados, para comandar a secretaria. Interfere no ego também. Porque você parece que você está colocando uma instituição em detrimento das outras, né? E aí, como um pessoal muito doído, né? Os artistas são muito doídos, né? Aí logo fica enciumado, porque fulano foi escolhido e eu não, é porque ele é melhor que eu. Não, porque você escolheu aquele, pô. Entendeu? Mas esse meio artístico é complicadinho, né? Um pessoal complicadinho. Então, para evitar esse tipo de situação, por que não colocar alguém como Carmen, que é neutra? E acho que é legal. Mesma coisa na saúde. Bota doutor fulano na saúde, gera lá uma ciumeira entre os médicos, porque parece que não tem médico na cidade, que o outro não é melhor, isso aqui e tal. Então, tu não bota médico no negócio, né? Bota lá Rita, que é vice-prefeita e tal. Não vai fazer muita coisa não, mas pelo menos não tem ciumeira. Eu acho que é mais ou menos por aí. É a mesma coisa de você botar um atleta para ser secretário de esporte e lazer. O cara que é jogador de futebol. O sujeito da capoeira vai ficar enciumado, o sujeito do taekwondo vai ficar enciumado, o sujeito da peteca vai ficar enciumado, o cara que faz cuspe à distância, ele vai achar que ele tinha direito também de estar ali. Entendeu, Eduardo? Então, acho que são situações que nós precisamos rever, né? E por isso que eu, de um tempo para cá, começo a defender a ideia de que comandar secretarias municipais não tem que ser realmente aquele cara técnico ali, aquele artista, aquele escritor, sobretudo na área da cultura. Então, sim, alguém que seja operacional, que tenha senso administrativo e que tenha poder de coalizão para trazer esses grupos que geralmente são antagônicos, não se gostam, exatamente, mas para trazê-los caminhando na mesma direção. Pré-conferência, né, Flávio? Para saber também o que eles estão pretendendo, né? Pretendendo, porque a cabeça do artista não é uma cabeça técnica de quanto que é isso, quanto que vale. Eles têm que fazer isso, mas não é o forte deles. Eles querem atuar, eles querem tocar música, eles querem chegar e estar com... Né? Eles não querem programar, eles não têm essa... quanto como é que é, onde eu peço. Quem tem que fazer esse operacional é justamente a secretaria. Então, também escutar o que o artista quer dizer, Rapaz, quer falar. O negócio é tão confuso, que a gente entrou nessa área. Mas aqui, é simples. O negócio é tão confuso que quando você contrata o som do camarada, o outro fica enciumado. A gente tem várias pessoas que trabalham com aluguel de som. E aí você vai lá e contrata o som do Davi. Aí o pessoal fica enciumado porque chamou o Davi e não chamou ele. Aí você contrata o som do Fabinho. Aí o outro vai ficar enciumado porque... Entendeu? Então, assim, esse tipo de babaquice, na minha concepção, é irritante. Eu sei que o político, para não perder voto, ele faz média com isso. Não, na próxima eu chamo você. Eu acho babaquice. Desculpa aí os amigos que de repente quiserem ficarem chateados comigo, mas eu acho isso uma criancice. Parece adolescente, né? A gente, quando é adolescente, é assim. Fica chateado porque a menina da escola deu um beijinho no Eduardo e não quis dar em mim. Eu fiquei chateado. Né? A menina fica bicudinha. Porque leva para a vida toda, igual você falou, né? Leva para a vida toda. Leva para a vida toda. A menina fica bicudinha, porque... Se encontrei uma que reclamou comigo que eu nunca dei confiança para ela na escola. A desgraçada era a garota mais bonita da sala, esnobava todo mundo. Você nunca deu confiança, Flávio. Hoje você é um jornalista, podia ser sua esposa.
olhei para a cara dela, falei, pô, tu vai lavar a sua cara? Você estava paquerando os meninos ricos da escola na época, eu era o Belope da parada. É coisa de tão bonito, né, minha gente? Luiz, vamos embora? É isso. Acho que fechamos aí, Acho Luiz. que fechamos. Benópolis tem muita coisa para falar ainda, mas isso aí são outros programas. Eu tenho porque vamos deixar para a prefeitura para tocar nesse assunto, né? Vamos deixar tem muita coisa. Próximo ano, janeiro, 15 de janeiro de 2020, ano inclusive de eleição. E de repente, né? Vai sair, né? De repente a prefeitura faz alguma parada no dia da eleição, né? Eu vou estar lá. Já vou até colocar no Você dia. comentou que o ano retrasado teve, né, escuro. O ano passado não teve, que nós que fizemos aqui. Nós fizemos, né? Nós fizemos aqui. Nossa conexão aqui, que não teve nada. É. Que não teve comentário nenhum. Teve nada. Vamos ver esse próximo, então. Vamos programar. Verdade. Então, vamos ver. Verdade. Eu tô lá. Gente, muito obrigado a todos que estão aí nos acompanhando, ligados aí no nosso Conexão Cultura. Hoje, com algumas oscilações aí na internet, não sei por que razão. Parece que a internet hoje não está legal, acho que ela está com calor, né? Então a gente teve algumas oscilações aí, pedi desculpa a galera que acompanha a gente por conta dessas oscilações, mas o programa na íntegra vai estar no YouTube, porque eu vou gravando ele junto com a transmissão e no YouTube ele vai estar 100%. Né? Eu vou ver como é que vai ficar depois, de repente eu até exonero esse que vai estar aí da live e posto outro inteiro, bonitinho, sem os cortes, né? Para a galera poder assistir, porque foi bacana esse nosso papo hoje aqui, nosso primeiro Conexão Cultura de 2019, hoje dia 16, falando sobre Belópolis, Bernardino da Costa Lopes, figura icônica, importante do nosso cenário literário e cultural aqui em Rio Bonito, nascido lá em 1859 e falecido em 1916. Eduardo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço sempre, Flávio. Suas palavras finais. Agradecer sempre a você por dar esse espaço de desconstrução, desconstrução, não é? Do que dizem da nossa cultura, para construir um alicerce saudável e mostrar para as pessoas que existe muita cultura em tudo, desde você fazer um bolo, o que é uma comida, o que é uma roupa, o que a cultura não se resume. Como é que é o nome da sua mãe mesmo? Inês. Dona Inês. A senhora está nesse arcabouço aí do bolo, porque a torta de banana da mãe do Luiz Eduardo merece uma referência aqui no nosso Conexão. Parabéns. Ela me disse que o Eduardo está tentando aprender a fazer essa torta de banana, mas até agora eu não vou dar o prêmio Belópolis para ele. De culinária, eu não sei esquentar água. Eu acho que vou prossiga, para passar, lavar, essas coisas comigo. Prossiga. Como é que é o negócio? Você no nosso momento de desconstrução. Para essas pessoas que nos escutam aí, estão nos vendo, que é um jeito novo de ver a cultura. É um jeito de mostrar o que que eu chamo de alto clero, essa ponta da pirâmide quer esconder da gente. Então, só esse espaço que você abre aqui para eu conseguir falar isso e mostrar que nós temos uma cultura rica e que a nossa cultura... E se você chegar num colégio e perguntar o que você quer de cultura, a pessoa vai falar assim, o cinema. O Rio Bonito tem cinema. A diferença de cultura e entretenimento, que Raimundo também fala muito, e que a gente bate nessa tecla desde o tempo do Orkut. Cultura, né? E evento, né? Que tinha aquela comunidade Rio Bonito, quero mais cultura para Rio Bonito. Mas é impossível, Rio Bonito é cheio, brota de tudo quanto é lugar, está nascendo cultura. Falta isso, exatamente. A gente espera que a secretaria e a cultura não é o cinema. Também é considerado como uma manifestação. Sim, uma manifestação. Mas aí você começa a mostrar o porquê esse evento aqui enche e do meu amigo não enche. Por causa disso. Porque nossa estrela vermelha não é lembrada. Então, assim, só esse espaço que a gente tem aqui para falar isso é sensacional. Então, quero agradecer a você e a todos que sempre aqui nos escutam, vêm na nossa live, e depois fica no YouTube para revisão. Conexão Cultura, aqui nesse dia 16 de janeiro de 2019,
nosso primeiro Conexão de 2019, com o Luiz Eduardo Cordeiro, Flávio Azevedo. Deixa like no canal, curtida na página. Obrigado, minha gente. Beijo no coração dos amigos. E falando hoje de B. Lopes, que nasceu em 15 de janeiro de 1859, faleceu em 1916 e é uma figura icônica da nossa cultura. E falamos um pouquinho dele aqui nesse memorial, nessa nossa tentativa de manter viva a figura do B. Lopes, Bernardino da Costa Lopes. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Sucesso, beijo no coração. Lembrando que o programa Flávio Azevedo está de férias em janeiro, né? A gente mata a saudade desses momentos aqui e a gente volta a se falar a qualquer hora aí em nossos canais de notícia. Obrigado, minha gente. Beijo no coração de todos. A gente vai ficando por aqui agradecendo você sempre pela companhia, confiança no nosso trabalho e por estar nos prestigiando. Valeu, tudo de bom.